Boa noite, bem-vindo a mais um AK News. Hoje nós vamos conversar com o nosso secretário da Casa Civil, Nicola Michione. Vamos falar sobre alguns temas importantes para o nosso estado do Rio de Janeiro, que são as concessões. As concessões que visam não só trazer dinheiro novo para o estado, mas também aperfeiçoar a administração de máquinas importantes para nós, como, por exemplo, a SEDAI e o Maracanã. Então, vou aqui trazer a nossa conversa o secretário Nicola Michione. Secretário, boa noite, tudo bom? Boa noite, deputado. Tudo ótimo. Prazer estar aqui no seu programa, uma honra. Espero poder contribuir com algumas informações, trocar algumas ideias, enfim, debate rico e produtivo aí nos próximos minutos. Beleza. Secretário, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente começa já falando um pouquinho sobre a SEDAI, né? A gente sabe que a SEDAI lá atrás, ela vem como uma contrapartida para o regime de recuperação fiscal. A gente sabe que alguns termos ali poderiam ter sido naquele momento feito de forma melhor, mas era o que a gente tinha também disponível diante do desespero que o estado do Rio se encontra. Hoje, como é que está a situação e o processo, como é que está o andamento do processo para a concessão da SEDAI? Deputado, um ponto importante para esclarecer é que é necessário olhar a concessão de serviços de saneamento, serviços de distribuição de água, tratamento de esgoto, da região metropolitana, não necessariamente como uma contrapartida ao regime, mas como uma obrigação que o marco legal do saneamento, em 2020, trouxe para todos os municípios. O que é que o marco legal do saneamento trouxe? A obrigatoriedade de universalização do serviço de distribuição de água, tratamento de esgoto, até 2033, iniciando em 2022. Nós temos essa situação, então, do ano passado, um processo que já estava em curso e que foi aproveitado para que fosse cumprida essa obrigação. Nós temos municípios hoje no Rio de Janeiro com menos de 10% de distribuição de água efetivamente na porta do cidadão. E a lei exige 99% até 2033. Nós temos um saneamento básico no Brasil como o Brasil, centésimo quarto país na lista de países em melhor grau de desenvolvimento, melhor grau de saneamento básico. Centésimo quarto no mundo. É a infraestrutura mais deficitária do país. O projeto de concessão do serviço de saneamento, então, ele vem atender o marco legal do saneamento. Você tem uma questão específica que é o atrelamento de parte dos recursos àquele empréstimo do BNDES Paripar, na época do regime de recuperação fiscal lá em 2017. Mas é uma situação totalmente diversa a concessão em si de uma contrapartida. A concessão do serviço se dá dentro do marco legal do saneamento, ela beneficia diretamente mais de 11 milhões de pessoas. Ela traz recursos para a economia fluminense, recursos do Estado e do município, como a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas ela está muito mais atrelada ao cumprimento do marco legal do saneamento do que propriamente a uma contrapartida do regime de recuperação. Entendi. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, secretário, o que o marco do saneamento ele tem a ver com esse processo? A gente sabe que as prefeituras, o poder público, né, os estados vão ter que se debruçar nisso, tendo em vista até a necessidade de privatizar também, porque a gente sabe que com esse novo marco do saneamento, a própria SEDAI, inclusive, se fôssemos pensar daqui a 3, 4 anos, já não teria mais o valor que tem hoje, correto?
O marco legal de saneamento prevê obrigatoriamente que nenhum serviço de saneamento possa ser prestado sem contrato. Então, hoje nós temos uma situação de precariedade contratual em diversos municípios no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. São inúmeros, centenas de municípios que têm o serviço de saneamento sendo prestado por companhias estaduais de água sem contrato. Então, o primeiro mito você não pode ter uma prestação de serviço sem contrato, terá que licitar. Então, o município que tem a competência de explorar o serviço, ele vai ter que licitar, não vai simplesmente poder repassar o serviço para a companhia estadual de água e esgoto, como normalmente ocorre nos estados brasileiros. Então, o primeiro ponto é a precariedade da relação de serviços prestados por companhias estaduais de água e municípios terá que ser regularizada por licitação. E nas licitações, obviamente, que as companhias de água e esgoto estaduais deverão ocorrer com os privados, como já ocorre em diversos municípios brasileiros. Diversos municípios do Brasil já têm serviços privados. Niterói é um exemplo. Aqui, do outro lado da ponte, já é um serviço prestado por uma empresa privada, a Águas do Brasil. E inúmeras capitais dos municípios do Brasil. O outro ponto é a obrigação de universalização. Onde o serviço é prestado, deverá ser índices de universalização do sistema de 90% do tratamento de esgoto e 99% da distribuição. E isso demandará alocação de recursos, de investimentos. E eu vou dar a seguinte ordem deles. Para que essa universalização ocorra nos municípios que concederam o serviço, estão concedendo neste leilão, serão necessários 130 milhões de reais de investimento mês, ao longo de 12 anos, para que a universalização ocorra. Para que a dignidade na porta do cidadão ocorra. A SEDAI investe, em média, 200 milhões de reais ano. Então, o volume de investimento que a SEDAI realiza num ano é o que é necessário em um mês, em cada mês, nos próximos 12 anos, para que a universalização ocorra. E eu lhe respondo: o Estado terá recursos de prover a SEDAI do capital necessário para que essa universalização ocorra? Óbvio que não. O Estado está em regime de recuperação fiscal e que tem uma série de prioridades específicas impostas pelo regime por toda a situação financeira do Estado. Então, o maior prejudicado, sem uma concessão, é efetivamente o cidadão fluminense, o cidadão carioca. Esse é o principal prejudicado, que não terá, no prazo estabelecido no marco legal de saneamento, um serviço universalizado. Entendi. Então, hoje, a gente pode dizer que a concessão é algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, mas hoje, o que a gente está esperando de aporte dessa concessão, o que a gente espera aí no leilão como um valor que a gente considera razoável no tema da concessão, e hoje como esses recursos vêm a agregar as necessidades que o cidadão fluminense tem hoje. A gente sabe que o Rio de Janeiro ele sofre com as questões de investimento, como esses recursos vão ajudar nos investimentos do Estado. Esse é o ponto principal. A concessão não é uma opção do Estado. Primeiro, a concessão é do Estado, dos municípios da região metropolitana. Quem aprovou a concessão, isso é um ponto importante para esclarecer para o seu ouvinte, para o seu espectador. Melhorou essa? Quem acompanha no Facebook, eu sei exato. Mas agora parou. Mas tem que botar no mudo aqui. E a concessão ela se dá. Primeiro, não é uma concessão, você vai construir virá produzir água para as concessionárias de serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto. Esse é o primeiro ponto. Você está produzindo privatização. E a concessão do serviço, tal qual foi do marco legal de saneamento, está se dando pelo conjunto de municípios no qual o Estado tem mais um voto.
Então, é incorreto dizer que o Estado vai ser mais, é incorreto dizer que a concessão é do Estado enquanto detentor único do poder concedente. O conjunto dos 64 municípios realizou em reunião do Instituto da Região Metropolitana, que congrega municípios, e por voto da absoluta maioria aprovou a concessão. Esse é um ponto importante. E aí, voltando em termos de recursos, a modelagem criada pelo INDES, ela prevê um caminho e um volume de investimento para fazer frente à organização. Nessa modelagem, foi estabelecido um valor do outorga mínimo de 10 milhões, 60 milhões de reais. Ou seja, esse valor os concessionários deverão pagar para poderem para poder prestar o serviço à população. E esse valor, ele na verdade se reverte boa parte dele para a indenização de ativos não indenizados pela sociedade, quer dizer, ativos que a sociedade possui, que tem investimento próprio e que eles depois voltarão aos municípios. Então, parte desses recursos deverão ser utilizados para a indenização. E o Estado, na parte disponível, pretende utilizar esses recursos para fazer novos investimentos na infraestrutura do Estado brasileiro. 80% da outorga mínima do Estado e o restante investe para os municípios, que poderão utilizar também para novos investimentos na infraestrutura. E você tem também a possibilidade de um ágio, e aí esse ágio, no valor que os ofertantes oferecerem acima desse valor mínimo, ele é dividido entre os estados e municípios na proporção de 50% para os estados e 50% para os municípios na proporção de cada população. E o volume de investimentos previsto no edital de CAPEX, ou seja, de investimento fixo na concessão, é de 30 milhões de reais. Então você vai ter 30 milhões de reais investidos efetivamente na infraestrutura de saneamento do Estado. Parte desses recursos em distribuição da Baía da Guanabara, distribuição do Complexo Lagoar, Barra, Jacarepaguá, um caderno de dados estabelecidos na modelagem. Parte desses recursos também investidos na distribuição do Complexo ali do Mandu. Enfim, é também um projeto de impacto ambiental muito relevante. E aí a gente pode falar daqui a pouco bem sobre outros números, mas que impactarão de maneira relevante a economia fluminense. A gente pode afirmar categoricamente que o serviço, a distribuição irá melhorar para o Fluminense. A gente sabe que hoje nós temos uma distribuição ainda que deixa muito a desejar. Diversas regiões, como a Baixada Fluminense, não tem água ainda. A gente acredita que com essa concessão, de fato, vai melhorar a vida desse cidadão? Vai melhorar. Oi, tá ouvindo? Só um minutinho. Alô? Tá ouvindo? Ouvindo bem. Agora deixa eu estava procurando aqui por de bateria o aparelho. Vai melhorar sim, não há a menor dúvida. Você tem, repito, o Brasil é o 104º país em infraestrutura de saneamento no mundo. É uma posição triste. Com um investimento de 30 bilhões de reais em saneamento, não há a menor dúvida de que a gente vai ter um serviço melhor prestado ao longo dos anos. É um serviço que deverá ser auditado por uma empresa independente, fiscalizado por agência do Estado, fiscalizado pelo Estado, pelo cidadão. Então, no volume de investimentos necessários para a universalização, que o Estado não tem capacidade de fazer, que a SEDAI não tem capacidade de fazer, a SEDAI acaba de sair com o balanço que dá prejuízo neste ano. A SEDAI, ano passado, fez um investimento em infraestrutura que não passou de 250 milhões de reais, um dos seus maiores anos de investimento.
efetivamente nós temos uma situação em que o investimento de infraestrutura para que a água chegue na porta do cidadão é deficitário e poderá ser aperfeiçoado. Uma coisa bem diferente é a Zona Sul com água na porta da sua casa, e depois é baixado, que em décadas não teve investimentos. E para que esse gap de investimentos possa ser suprido, é óbvio que o volume é intenso. Todos os municípios, as capitais, estados estão começando agora. Na esteira do estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul acabou de lançar também esse começo da modelagem, da concessão, da privatização, está estudando um modelo ainda da sua companhia de água e esgoto. De igual maneira, Alagoas, mais recentemente, a Bahia já tem um serviço similar, Piauí, enfim. Todos os municípios passarão a se obrigar a fazer as concessões em função dos investimentos, principalmente os estados, os municípios com atividades financeiras à União agora, em função da pandemia. Serão anos difíceis, serão meses difíceis, e que sem a concessão, tanto os investimentos na economia fluminense se perderiam, quanto não teríamos um serviço melhor prestado nos anos vindouros. Lembrando que o investimento em saneamento básico ele é relevantíssimo para o cidadão, porque ele vai além de simplesmente água na torneira e no chuveiro. Os estudos da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, apontam que cada real, cada dólar investido em saneamento, o Estado economiza R$ 4,2 em educação. Você aumenta a escolaridade em gerações, você aumenta a capacidade colaborativa, você reduz a falta, você reduz os gastos com saúde de maneira relevante. O impacto da economia fluminense nos 5 anos, pelo estudo da Casa Civil, chega próximo a R$ 1 trilhão de maneira direta e indireta com a concessão. Impactará diretamente a saúde e finanças dos municípios, impactará diretamente o meio ambiente e trará mais dignidade a mais de 11 milhões de pessoas. Eu posso garantir para o senhor que o serviço de concessão impactará sim a vida do cidadão fluminense nos próximos anos. Existe algum risco com a pandemia da gente não ter esse processo, esse leilão, ou a gente terá esse leilão de qualquer forma? O leilão está marcado para o dia 30 de abril. A pandemia não impacta o leilão, na medida que as visitas técnicas das empresas interessadas estão ocorrendo normalmente. Foram agendadas mais de 2.000 visitas técnicas nos diversos locais, pontos da CESAI. As visitas, mais de 1.200 visitas já realizadas, normalmente, regularmente, portanto, nenhum impacto trouxe. O leilão está previsto para ocorrer dia 3, de sorte que não vemos aí, em função da pandemia, nenhum risco. A Casa Civil, o governo do Estado do Rio de Janeiro, tem acompanhado todo o processo. É um processo que foi discutido com a sociedade, foi discutido no Tribunal de Contas. As observações do Tribunal de Contas foram incorporadas ao edital de concessão. A gente tem um edital discutido com os órgãos de controle. A gente viu na imprensa as notícias que o Tribunal de Contas apontou irregularidades, esclarecendo aqui, muitas das notícias que saíram foram em função da minuta de edital, do edital prometido. Quando o edital foi lançado, esse edital já trouxe, já incorporou esses aperfeiçoamentos e sugestões de melhoria do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, é um processo totalmente discutido, juridicamente, pelas perguntas feitas pelos interessados, ele tem total aderência às práticas, um processo que tributa da governança e compliance, respeitado pelo metrópole, pelos municípios. Desculpa. De sorte que a gente tem segurança de que o processo respeitou todo o acabouço jurídico pertinente, que a pandemia também deverá ser para o processo. Secretário, acho que a gente está bem, conseguimos evoluir bem nesse tema da SEDAI, esclarecedor para a sociedade, até porque existem muitas
histórias, muitas lendas, e a gente sabe que a SEDAI, a privatização dela, aliás, a concessão dela, se deve por diversos fatores. Um dos fatores foi a própria empresa ser colocada ali como uma garantia lá atrás no regime de recuperação fiscal. Outra pelo marco do saneamento, que, como foi feito, é necessário que a gente já debata esse tema, e quanto mais cedo, melhor será a lucratividade para o Estado, e também o Estado deficitário, o Estado que precisa de recursos. E, por último, a gente precisa melhorar a qualidade de distribuição. A gente tem consumido uma água, que a gente não está falando de distribuição e sim da captação, mas uma água de péssima qualidade, uma água ruim, e uma água que não adianta a gente achar que a culpa é desse governo ou até do governo anterior. São anos sem se preocupar com algumas questões, não só do tratamento de água, mas também da preservação do Rio Guandu, como dos seus mananciais, que acabam sendo prejudiciais à qualidade da água. A gente sabe que existem produtos de eficiência, mas tudo tem um limite, né? Como a água chega hoje para a SEDAI, o tratamento é muito complicado. Secretário, a gente seguindo o tema de concessão, hoje como é que está a concessão do Maracanã? A gente sabe que o Maracanã está quase que numa situação precária com os clubes, né, Flamengo e Fluminense. A gente sabe que também que esses clubes deixam de investir, por mais que eu tenha o meu ponto de interrogação com relação à gestão de clubes, a gente também sabe que os clubes deixam de investir porque não existe uma garantia jurídica que eles vão continuar. Hoje, como é que está esse processo? A gente tem interessados que conheçam de fato a gestão de estádios. É um tema que as pessoas me perguntam, que é muito importante, a gente ter pessoas com know-how na gestão de estádios. Como é que está hoje isso, a concessão do Maracanã? Deputado, hoje o Maracanã existe uma permissão de uso para o Flamengo Fluminense, a SPE, formada pelo Flamengo Fluminense. Ela foi renovada recentemente. Em função da pandemia, aí sim a gente teve dificuldade realmente de discussão, de toda uma modelagem. A nossa sociedade já conseguiu obter todo um estudo prévio, um serviço parado. No caso do Maracanã, houve sim prejuízo em função da pandemia. Há 10 dias, a Casa Civil ela publicou o início da comissão que irá estudar a modelagem para uma licitação do Maracanã. Então nós estamos no começo desse processo. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala do processo de capital lançado e todo o processo de discussão ao longo de alguns anos. Quando a gente fala do Maracanã, a gente tem início desse processo agora, mas com prazo de lançamento digital, no máximo ainda no julho, para que a gente possa ter ainda neste ano uma licitação concluída. E qual é a lógica do Maracanã? Primeiramente, assim, é importante registrar que ter permissão de uso estabelecido com o Maracanã Fluminense, ele é um estabelecimento de contrato com caderno de gastos, onde obrigações são estipuladas e fiscalização do Estado é forte. Então, não está jogado, não está deixado de lado a forma como o Estado se gerir. Ele é fiscalizado pelo Estado, há uma comissão de fiscalização, há uma prestação de contas, enfim. Há toda uma fiscalização presente no Estado sobre o dia a dia do atual permissão de uso em vigor. Que não deverá ter renovações, senão a necessária para término da licitação que agora se inicia. Se houver necessidade de uma renovação do atual período, ela será exclusivamente enquanto não se concluir a licitação que deverá ser lançada proximamente para a conclusão ainda neste ano. A ideia do Estado, deputado, é termos uma gestão profissional do Maracanã. Estipular o para aperfeiçoamento das instalações físicas, tentar seguir o melhor modelo que o Maracanãzinho, o Marialenque, o Céu de Barros podem ter no contexto do complexo do Maracanã.
é você ter um estádio que pode servir não só para a prática da atividade de futebol, mas para outras práticas do complexo, e ter aspectos, sim, empresariais, eventos, shows, e ter aspectos sociais também no seu entorno. Então, essa modelagem está sendo agora discutida, a gente começa a iniciar o processo de discussão na sociedade, temos recebido algumas empresas, alguns clubes já agendados para conversar, e esperamos sair nos próximos 90 dias com um edital que prevê encargos para a empresa, lembrando que aqui se trata de uma licitação, para que uma empresa, uma SPE, possa explorar o Estado. Se a SPE vai ser composta por clubes e empresas profissionais, ou clubes com empresas junto, é uma modalidade que a gente está em discussão. Duas coisas nós não vamos abrir mão neste ponto inicial da discussão. Primeiro, uma gestão profissional, ou seja, uma gestão que tenha um arcabouço empresarial especializado em gestão de estádios, e que o estádio possa ter também clubes do Rio de Janeiro que possam efetivamente estar jogando na Praça do Maracanã. O Maracanã pode ser clubes cariocas, como os clubes cariocas podem ser do Maracanã. O meio disso é que está sendo gestado essa modelagem, que de início eu posso adiantar que ela privilegia não os clubes, privilegia uma gestão profissional de clubes como empresas especializadas na gestão de estádio. Esse é o modelo inicial que a gente vai estar discutindo com o mercado, com a sociedade, para que a gente possa ter um edital com calendário de encargos transparente e que possa ser colocado para a licitação. Eu entreguei o relatório como relator tem cerca de 5 meses da Comissão de Alto Rendimento do Esporte. A gente se debruçou muito sobre o Maracanã e, de fato, ali, na verdade, a gente fala Maracanã, mas aí o complexo, né, com o Maracanãzinho, Saio de Barros, Júlio Delamare. Só que a grande questão, secretário, e isso aí a gente bate muito, né? Bate na questão do diálogo, né? É que o Maracanã, ele, nos últimos meses, a gente viu, né? E aí vou até ser mais, nos últimos anos, porque esses meses de pandemia a gente não teve público, né? Mas a gente viu a questão do maltrato do estádio por si só. A gente sabe que foi um estádio que custou 2 bilhões de reais. Hoje, se nós tivéssemos esses 2 bilhões, ajudaria muito, principalmente na pandemia. Infelizmente, a gente não dá nem para entrar no mérito do investimento. E o senhor... Pois é, e o senhor bem sabe, até porque a Casa Civil vamos dizer, o coração do governo. Mas a gente tem essa questão dos 2 bilhões gastos, e a gente também tem uma questão que muito nos preocupa, que foi essa vinculação de um clube, 2 clubes. É óbvio que esses clubes têm que utilizar e devem utilizar o Maracanã. Só que a gente sabe que um clube, ele tem ciclos, né? Ele tem ciclos de vitória, ele tem ciclos de título, e muitas vezes, quando se atrela apenas a um clube, esse clube não vai fazer renda alta, né, bilheteria alta todo jogo. Isso aí é normal, porque o clube tem altos e baixos. Então é importante que aquele estádio seja também um centro atrativo de outras atividades, né? Que tenham bons restaurantes, que tenham boas lojas, né? Que possa atrair não só o público para a atividade principal, que é o jogo. Óbvio que o jogo é a atividade principal, mas também para outras coisas. Isso está incluso na concessão, exigir que tenha outras atividades para o Maracanã? Essa é a ideia, tá? O estádio é mais do que uma mera praça de esportes. Você tem restaurantes, você tem a possibilidade de ter museu, esporte, você tem... O Maracanã é um equipamento, quando você viaja para qualquer país europeu, aqui mesmo, quando você viaja para Buenos Aires, você vai visitar o estádio do Boca, como você viaja para visitar o... Secretário, o senhor consegue botar o fone só para o retorno ficar melhor, se for possível? Deixa eu tentar botar o fone, porque com a carga aqui do celular... Tá bom.
Só um minutinho. Pessoal, enquanto o secretário está botando o fone ali, nós estamos falando com o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni. Falamos já sobre a questão da SEDAI. Essa concessão e também de trazer o profissionalismo para a gestão do estádio. O estádio de 2 bilhões é importante. Pronto, secretário, pode continuar. Pronto. Então, eu estava dizendo, quando viajamos para alguns países, cidades, a gente percebe o quanto equipamento da praça esportiva do principal clube daquela cidade é um ponto turístico, né? E quanto ela é visitada. Se você tem em Madrid, Barcelona, em Buenos Aires, tantas cidades em que você tem o equipamento esportivo, a sua praça, como equipamento turístico muito visitado. É um dos principais sites de visitação turística. Você tem um Maracanã completamente pouco explorado nesse sentido. Imagina o tamanho, o maior estádio do mundo historicamente, palco de 2 finais de Copa do Mundo, tão pouco visitado, tão pouco explorado sobre esse aspecto, né? Sobre o aspecto de shows também, sobre o aspecto de restaurantes e equipamentos dentro do complexo. Então, a modelagem ela vai procurar não só olhar o Maracanã enquanto o principal palco do futebol do estado do Rio de Janeiro, um dos principais palcos do futebol do Brasil, mas que tipo de benefícios poderão ser explorados e de que modo esses benefícios podem se reverter para aspectos sociais, né? O Estado tem locais que podem ser utilizados nos momentos em que o jogo não estiver ocorrendo, nos dias em que o jogo não estiver ocorrendo. Então, a modelagem que está em discussão, ela sim está preocupada com todos esses aspectos. E, obviamente, a gente está em discussão com o senhor, eu até peço que o relatório, deputado, possa ser nos encaminhado novamente para que a gente possa colher as sugestões, tentar obter os pontos convergentes com algumas ideias, eventualmente mudar posições que nós tivemos que iniciar. É o que eu disse, nós tivemos que começar esse processo de um ponto de partida. Do ponto de partida, o diálogo vai provavelmente sair um resultado diferente do que foi pensado inicialmente, mas precisávamos ter um ponto de partida, senão nós não teríamos uma licitação no prazo estipulado, no cronograma estipulado. Então precisávamos construir a comissão com um relatório que aponta a necessidade de licitação para uma gestão empresarial, com os clubes presentes, numa concorrência, mas que agora, nesse período nas próximas semanas, esse processo vai estar sendo estressado. Eu peço a sua colaboração, no sentido que o relatório não seja encaminhado, para que a gente possa discutir com a nossa comissão técnica a respeito. Secretário, eu estou com uma pergunta aqui, que eu recebi até do internauta, que eu acho importante. Nessa concessão, a gente tem a perspectiva de venda ali do name right do Maracanã, ou isso vai ser algo vedado e quem for responsável pela concessão não poderá explorar essa receita? O name right, para quem não sabe, é quando você usa o palco, né, o estádio, para um nome comercial, como por exemplo o Allianz Arena lá do Palmeiras, que na verdade alguns chamam de Arena Palmeiras, né? Não está previsto inicialmente a venda de name rights no atual modelo, né? A gente vai ter que se debruçar juridicamente se isso vai estar com uma possibilidade posterior, mas não é uma possibilidade prevista neste momento. Maracanã é muito forte, né? Enfim, então assim, não há um trabalho sobre a questão dos name rights. Há uma discussão sobre uma outorga necessária para que o estádio possa sofrer reformas necessárias para estar no estado mais próximo da arte, mais próximo daquilo que foi quando a sua entrega. Há necessidade de uma outorga variável para a manutenção do estádio
e, obviamente, um lucro da empresa que vai explorar e uma contrapartida para o Estado, né? Mas a questão do naming rights não foi pensada, não foi discutida dentro da lógica do Maracanã, enquanto nome é algo muito forte para o Estado e para o Brasil. Existe uma contrapartida ali para aquela região. A gente sabe que aquela região, quando teve a obra do Maracanã, deu uma melhorada. Nós tivemos reforma na área externa, mas infelizmente acabou-se ao longo do tempo não tendo manutenção devida, e aí aquela estrutura foi ficando muito ruim, muito flagelada, né? Existe alguma contrapartida e também existe a ideia de incluir ou a posterior o Museu do Índio, que a gente sabe que não tem mais Museu do Índio, existe uma ocupação ali que já foi ganho pelo governo do estado, se eu não me engano até a segunda instância, estava em embargos de declarações, algo do tipo, o senhor pode até explicar melhor, mas existe também a ideia de incluir esse espaço junto ao complexo? Eu não estou a par totalmente da questão jurídica do Museu do Índio, prefiro não correr o risco aqui de cometer algum tipo de atecnia ou informação incorreta, mas não há nenhuma discussão envolvendo o Museu do Índio com o Complexo do Maracanã, não há discussão nesse sentido, né? Mas fica aqui como alerta para a gente entender de que modo isso impacta. Em relação à região, acho que o principal ponto de contrapartida é entender o entorno do Maracanã de maneira mais complexa do que simplesmente o palco de futebol. E nesse sentido, está se pensando em centros de inovação ali no equipamento ou no complexo de equipamento para que seja utilizado pela sociedade, pelo jovem. Há uma discussão, sim, e uma ideia determinada pelo governador Cláudio Castro, no sentido de que a gente possa explorar o complexo como um todo, mais do que um estádio de futebol e um empreendimento comercial. Tem esses aspectos, né? Mas há um aspecto social muito relevante para a comunidade que mora ao redor, e aí sim está pensando em aspectos no respeito a hub de inovação, ou que a comunidade possa, nos momentos em que o estádio não esteja ocupado com o jogo propriamente dito, possa utilizar também o equipamento. Então, essa é uma preocupação na modelagem que está em curso, definido, e que vai ser tratado sim, um aspecto social para que o entorno tenha retorno. Show de bola. Secretário, tem alguma outra concessão aí que o senhor queira nos deixar a par, que seja importante aí para nós, né, como sociedade, sabermos, pelo menos como ideia inicial aí do governo? Sim. A gente começou a trabalhar agora recentemente a concessão do Lagoon, ali do estádio do Remo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. É um processo que está mais incipiente, está na sua fase bem inicial. Começaremos a discutir com a Secretaria de Turismo, então nas próximas semanas devemos ter novidades. Mas aquele espaço ali está parado, sem utilização, ele tem que ser voltar para a sociedade para uma exploração útil por todos. Então ali no Complexo Lagoon, o estádio de Remo da Lagoa, ele será objeto, sim, de uma modelagem específica que nas próximas semanas deve ter alguma novidade. A Secretaria de Planejamento também tem uma subsecretaria específica, há estudos de concessão de estradas e rodovias estaduais, alguns equipamentos, como por exemplo ali um antigo terminal ferroviário Leopoldina, né? Estudar uma utilização do equipamento, e aí alguma PMI, para que se pense a melhor utilização daquele equipamento. E da mesma forma, alguns outros equipamentos, como a Uruguaiana ali, aquele centro de comércio Uruguaiana, e que pode ser melhor aproveitado, trabalhado pelo Estado, enfim. O Estado do Rio de Janeiro hoje, o governo do Estado do Rio de Janeiro hoje, solicitou que a Secretaria de Planejamento da Casa Civil pudesse estudar esses equipamentos e de que melhor forma, de que melhor
de que forma o melhor uso possa ser dado e ser explorado, tanto pela iniciativa privada, mas com um retorno para o cidadão. A gente sabe da capacidade do Estado de fazer aportes em equipamentos, fazer investimentos em recuperação. Então nós temos que explorar o máximo instrumentos jurídicos, instrumentos de mercado, PPP, concessão, para que o cidadão possa ter, naquele Estado, um serviço melhor prestado. Então, repetindo aí, vai ter o Complexo do Lagoon sendo melhor explorado, a Estação Ferroviária Leopoldina, um projeto que está se pensando por aquele local, as estradas, as concessões, enfim, projetos que poderão trazer para o cidadão um melhor serviço nos próximos anos. Bacana, secretário. A gente vai agora para um próximo, uma próxima parte do programa, né, que a gente fala um pouquinho sobre as notícias da semana, né? A gente teve, e aí vamos começar de trás para frente. Nós tivemos no dia de ontem, aliás, anteontem, a decisão do ministro, né, Nunes Marques, que foi uma decisão até ali com relação principalmente a BH, da questão da liberação dos cultos, né, cultos religiosos. Nós no Rio de Janeiro temos uma lei estadual que diz que os cultos são atividades essenciais. Como é que o governo do estado vê a questão dos cultos nessa questão da pandemia? O decreto estadual, o Estado editou decreto no sábado, valendo dia 12, em que ele não dispõe como vedação para culto de qualquer natureza. A gente entende que, respeitadas as regras sanitárias, o Estado não deve interferir e respeitado, o Estado tem um decreto que permite o funcionamento de bares, restaurantes, shopping center, comércio, com regras sanitárias rígidas, com distanciamento social e da mesma forma para os cultos, esse regulamento deve ser seguido. Então, respeitado o mínimo de distanciamento, regras sanitárias rígidas, o Estado não interferirá nesse. Hoje a gente pode garantir que o Estado do Rio de Janeiro ele tem recursos suficientes para o combate à pandemia. A gente sabe que eu, particularmente, eu sou contra qualquer medidas mais restritivas do que nós temos, até pelo conceito básico. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro está numa crise ainda muito grande financeira, e todo dia de receita de ICMS para nós é muito importante. Logo, quando você para todas as atividades, você não tem receita de ICMS, que talvez seja a principal renda do Estado junto com os royalties, e com isso a gente acaba não tendo recursos para investir principalmente na saúde, que é o que mais precisamos. Inclusive o Estado do Rio de Janeiro, ele inaugurou no último sábado o Hospital Modular de Nova Iguaçu, que vai atender até 300 leitos, se não me engano. A gente tem hoje os recursos garantidos para a gente conseguir lutar contra a Covid, principalmente no setor da saúde? Deputado, o Estado tem feito sua parte na abertura de leitos. A doutora Castro tem trabalhado incessantemente com a Secretaria de Estado de Saúde na abertura de novos leitos. A inauguração do Hospital Modular de Nova Iguaçu vem nesse contexto, né? São 150 novos leitos para Covid. É um trabalho incessante do governador Cláudio Castro. Diariamente, a abertura de novos leitos. Teve em Brasília nas últimas 2 semanas, buscando a estadualização de hospitais federais, com recursos federais, para a abertura de novos leitos. Então, assim, dentro desse contexto, o governo tem trabalhado de maneira diuturna na abertura de novos leitos, leitos regulados. É um trabalho. O Estado do Rio não fechou nenhum leito, mesmo quando a pandemia ali recrudesceu ali no segundo semestre de 2020. Foi um dos poucos estados que não fechou leitos, pelo contrário, manteve os leitos abertos e buscou a abertura de novos. E esse é o principal trabalho. O Estado do Rio de Janeiro
não deixará faltar recursos para a abertura de leitos. A gente sabe que o comprador de vacina é o governo federal, a obrigação do Estado é distribuir, dos municípios aplicar. Então, a responsabilidade pela compra de vacinas é do governo federal, que já tem encomendado aí mais de 500 milhões de doses para este ano. Então, elas chegando, elas estão sendo distribuídas regularmente pelo trabalho muito bem feito pelo nosso secretário Dr. Chaves, trabalho de logística impecável, onde todos os municípios do Rio de Janeiro têm recebido em poucas horas todas as vacinas que chegam para a distribuição. E nesse sentido, juntamente com a distribuição, a abertura de novos leitos, não tem faltado os recursos e bem administrados, não faltam recursos para a população no combate à pandemia. Mas é um combate diário, um combate que o incansável nosso gasto diário, não pode realmente é uma preocupação, a questão de uma menor arrecadação impacta diretamente na nossa capacidade de investimento. Então, uma economia reduzida reduz diretamente a oferta do Estado, mas nós também temos que pensar nas vidas. Então, essa equação não é simples. Então, o governo do Estado sempre trabalhou desde o ano passado com uma abertura consciente, com a capacidade do Estado não parar, do governo não parar, mas cuidando da vida, de leitos, com regras de distanciamento e regras sanitárias que permitam a disseminação do vírus. Secretário, só respondendo aqui um internauta nosso com relação à Angra dos Reis e a SEDAI. Bom, é importante deixar claro que a Angra dos Reis é um dos municípios que não aderiu à modelagem e, por sua vez, fica fora dessa questão. Agora, municípios como, por exemplo, São Gonçalo, que tem uma receita anual de 900 milhões, 800 milhões, vai ter só de outorga, nesse primeiro momento, 200 milhões mínimo. Se a gente conseguir ter um leilão muito mais atrativo do que a gente espera, isso aumenta. Então, para deixar claro para as pessoas que, inclusive para os municípios, principalmente da região metropolitana, é importantíssimo essa questão da SEDAI, da concessão da SEDAI, porque também vai trazer investimento para as suas regiões. Imagine municípios como Itaboraí, que foram devastados pelo Comperj, por exemplo, que foi um grande investimento que não aconteceu, que não chegou ao seu final, poder receber essa outorga agora. Então, só para deixar claro, ser taxativo nessa questão de alguns municípios. Secretário, a gente tem, hoje, o IBGE, ele anunciou que a gente tem um recorde de desemprego, 14 milhões de pessoas desempregadas. É o maior número registrado já da série histórica, né? Desde que o IBGE começou esse levantamento. Hoje, o Rio de Janeiro, qual é o principal programa que ele tem para geração de emprego? Com certeza. Um pouco de concentração e... Ok. A Síria entrou aí, interferiu aí na fala. A Síria é fofoqueira. Mas, eu acho que quando a gente fala... Tudo que a gente falou agora sobre concessão, ele já é emprego. Esse é o grande ponto. Quando a gente fala em emprego, o Estado, quando ele fala em concessão de serviço de saneamento, ele está falando em 25 mil empregos líquidos a serem gerados. Quando ele luta para que a economia retome o seu ritmo normal, ele está falando não só no crescimento de empregos, mas falando na perda de empregos. Portanto, você pode ter certeza de que o governo atual tem trabalhado incansavelmente, conversando com as empresas, não só para atrair, mas que as empresas existentes não saiam do ritmo. A gente tem perdido empresas para o Espírito Santo, para Minas Gerais, para São Paulo, para outros estados da região do Brasil, e esse é um grande problema hoje. Então, nós temos que enfrentar isso de maneira muito séria, e é um problema que tem raízes complexas, históricas. A perda de
competitividade do Rio de Janeiro tem que ser estancada. O governador Cláudio Castro tem que trabalhar, ou seja, evitar a saída de empregos, o estímulo de novas concessões para a geração de novos empregos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, surgiu até uma live com o secretário de Desenvolvimento Econômico para expor alguns projetos, mas ali o Porto do Açu é um complexo incrível, um dos maiores do país, do mundo, dotado de muita tecnologia e que alguns bilhões de investimentos, dezenas de milhares de empregos deverão ser criados nos próximos anos, com plantas já projetadas ali no Porto do Açu. Nós temos um pacote de concessões de estradas que deverá também ser muito intensivo na geração de empregos. São projetos estruturantes. A gente sabe a dificuldade de se falar em crescimento econômico, em projetos econômicos no meio da pandemia. E diria que o Rio, nesse sentido, está até à frente dos demais estados. Quando a gente olha um estado falando em concessões do tamanho de uma cidade, de equipamentos dos quais nós discutimos agora, e com uma visão moderna sobre o papel do Estado, sobre o papel da iniciativa privada, e com absoluto respeito aos contratos, a gente quer passar para o mercado o compromisso de crescimento e de que as empresas podem vir investir no Rio de Janeiro com segurança jurídica. É nesse sentido que a gente quer trabalhar com a iniciativa privada, com a população, para que empregos sejam gerados, mas sobretudo com segurança jurídica, segurança institucional, e a forma como o governo tem tratado as concessões, as concessionárias, trabalhado os seus equipamentos para exploração pela iniciativa privada, mas com respeito à população, eu acho que é um sinal de que a gente está num caminho, é uma estrada longa, é um percurso que a gente tem que corrigir muitas coisas do passado, mas que de alguma forma já aponta aí para um porto um pouco melhor. Fechado, secretário. Antes de a gente entrar agora no nosso último bloco, que é o bloco dos esportes, eu queria só pedir ao senhor, e aí um pedido nessa questão de empregos, que a gente, eu sou um grande incentivador de novos recursos para o Rio de Janeiro. Nós temos uma questão importante hoje, que é um projeto de lei complementar que está na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, é o deputado Marcelo Ramos que está tocando isso, que é a questão dos jogos de aposta. A gente sabe que o Brasil tem uma grande força para poder ter os cassinos aqui no Brasil, limitando, se eu não me engano, são 2 cassinos por estados. Essa é a ideia inicial. E também, já aproveitando isso, existe um interesse de grupos como do Shadow Adelson, que é talvez um dos maiores grupos do mundo, de ter isso no Rio de Janeiro. Inclusive foi colocada a hipótese até de uma região como do Santos Dumont. E aí vem uma questão, secretário, que é importante a gente levar isso a fundo para um debate interno e amplo do Poder Executivo e Legislativo. O Aeroporto Galeão teve um investimento enorme, de 4 bilhões, se eu não me engano, e hoje o Aeroporto Galeão, eu fui para o Mato Grosso na última semana e tinham 2 voos apenas na parte da manhã. Ou seja, além da pandemia, de toda a complicação que nós temos devido a esse momento, nós temos o fato que o Santos Dumont está fazendo voos para quase todo o Brasil, inclusive fazendo voos internacionais, porque ele sai daqui, utiliza como hub Viracopos, Guarulhos ou outros no Brasil, e a pessoa vai embora. E o Galeão, que é o que foi feito um investimento pesadíssimo, importante para o Rio, está indo para uma situação muito temerária. Então, eu queria só deixar para o senhor essa reflexão, que a gente possa debater no futuro e trazer uma solução que beneficie a todos na questão do Galeão. Secretário, agora nós vamos... Por favor. Não, é só para dizer que o Estado está assim... ciente desse problema, tem feito gestão junto ao Executivo Federal a respeito. Depois a gente pode até explorar melhor o tema, acho que pelo horário, acho que talvez não fosse permitido, mas
eu lhe expor algumas ações que o governador Cláudio Castro tem adotado, inclusive com uma mensagem hoje da Alerj de redução do QAB no Galeão, tá bom? Então eu peço depois, foi uma mensagem enviada hoje para a Alerj, para que a gente possa adotar o Galeão de maior competitividade nesse item e outras ações que o Executivo Estadual tem buscado para aperfeiçoar o Galeão. E sim olhado com muita atenção o que tem acontecido com o Santos Dumont. É uma discussão interessante que a gente pode ter em seguida a respeito. O Santos Dumont tem sido realmente desvirtuado e nós não estamos com os olhos fechados a respeito do assunto e estamos agindo sim. Beleza, agora nós vamos para o momento, nosso pequeno momento de futebol. Roda a vinheta aí. Vamos lá, secretário. Primeira pergunta importante. Qual time o senhor torce? Eu sou Fluminense, tricolor das Laranjeiras. Então vamos falar um pouquinho aí começando com o Fluminense. Olha, o senhor sabe que o Fluminense desistiu aí da contratação do Matheus Babi, né? Ele no Botafogo, o Fluminense desistiu e parece que ele vai para outros lugares. Como é que o senhor está vendo esse time aí do Fluminense para a Libertadores? O pessoal ali já está um pouquinho cansado, né? Com 38, 39 anos. Como é que está vendo o Fluminense? O nosso maior ídolo, Fred, vai ter que jogar um pouco mais agora, né? Complicado. Mas por um clube que chegou em quinto no Campeonato Brasileiro, tão competitivo, né, com uma folha pequena e com jogadores já master, antigamente seria master, né? Hoje já está no nativo. Mas foi surpreendente, né? E num ano complicado de pandemia, obviamente que investimento não é algo simples. A gente tem uma força muito grande hoje do seu clube, o Flamengo, e que faz com que o Fluminense possa querer sempre estar buscando novos espaços, né? Em casa eu sofro muita oposição, porque eu tenho um filho mais velho flamenguista, doente, apaixonado pelo Flamengo e o mais novo Fluminense. Então o Fla-Flu lá em casa ele é familiar realmente, né? Sogro flamenguista, sogra fluminense, só eu e a esposa que obviamente por zelo de minha parte não optei por casar com uma esposa que não fosse pelo mesmo time que eu torço, né? Fluminense também. Mas vai ser muito difícil, Caracruz complicada. A chave devem ser as sorteadas, acho que é dia 9, né? Próxima sexta-feira. O meu filho brincou que a chave do Fluminense é dos times médios, eu já brinquei com ele que é só coincidência ser o grupo C, mas de repente se cair no grupo do Flamengo vamos ter 2 Fla-Flus na fase de grupos e certamente um Fla-Flu ou 2 na fase do mata-mata. Na verdade, para o Fluminense é importante esse laboratório do Campeonato Carioca, porque o Fluminense, como todos sabem, eu sou flamenguista, mas acho que o Fluminense ele encaixou bem o time, é um time de jogadores que estão comprometidos com o resultado. Então, acho que o Fluminense... Uma base muito forte, né? Muito forte. E o Fluminense sempre conseguiu fazer bons jogadores em casa, né? Alguns grandes atletas do Flamengo hoje nasceram no Fluminense e vice-versa. Acho que é fundamental, brincadeira à parte, mas a base dos clubes cariocas, elas têm que ser... Acho que é a grande fonte de investimento que os clubes têm que fazer, né? Aquele velho mantra dos clubes europeus, né? Tem uma base forte, poder vender jogadores, até para poder comprar estrelas, né? Comprar jogadores com cancha já estabelecida, né? Mas sem a capacidade de investimento por conta da base, isso não ocorre. Então acho que o Fluminense conseguiu sobreviver bem, né? Um clube que muitos torcedores esperavam em 2020 terminar o Campeonato Brasileiro ali, pelo menos fugindo um pouquinho melhor das zona de rebaixamento se comparado com 2019, né? Terminar o ano na fase direta de grupos da Libertadores já foi um presente, é quase como um título para o tricolor, para o torcedor. Não tem como não comemorar isso, né? O clubismo à parte é algo impensável no começo de 2020 terminar o ano 2000 no final do ano
na fase de grupos de Libertadores, né? Graças também à vitória do Palmeiras na Copa do Brasil, óbvio, né? Mas é uma base que está bem encaixada e ali com alguns jogadores, como o Nenê, e principalmente o Nenê e o Fred, a gente tem ali um grupo forte. Se vai lutar por título da Libertadores, eu acho difícil, né? Mas fazer um bom papel já é fundamental. E eu acho que o Fluminense está naquela reconstrução, né? A gente viu o que aconteceu com o Flamengo lá na gestão Bandeira de Melo. Acho que o Mário Bittencourt tem feito um trabalho nesse sentido. O Fluminense, a gente teve aquela era Unimed, mas nós sabemos que quando um clube fica escravo do dinheiro do patrocinador é muito temerário. E acho que o Fluminense agora está e aí é muito importante para o futebol, futebol carioca. A gente fica brincando que o Vasco e o Botafogo vão jogar no aterro do Flamengo, mas é importante. Muito triste. É importante que esses clubes venham a voltar a estarem na Série A e se fortalecerem, até porque a gente vê o nível baixíssimo que é hoje o Campeonato Carioca, né? Alô? Oi, me ouviu? O rebaixamento do Vasco Botafogo, brincadeiras de clube à parte, é péssima pro futebol carioca. Não é bom pro Flamengo, não é bom pro Flamengo, não é bom pro Fluminense, não é bom pro futebol como todo, mais clubes da Carioca, da Série A, Série B. Torço que Vasco volte logo no ano seguinte. É impensável o Campeonato Brasileiro com o Vasco e o Fluminense somente representando o estado do Rio de Janeiro. É triste. A gente tem que torcer, unir os clubes para que o Vasco e o Botafogo voltem logo. E é bom para todos uma competição, né? Não é bom não dá para pensar o futebol carioca como uma hegemonia de um clube ou dois, né? Essa competição de 4 clubes até um quinto, como historicamente sempre teve, temos um clube no Rio de Janeiro brigando ali por posição, ela é saudável para todos. Então, secretário, para finalizar, daqui a pouquinho, às 21 horas, tem Flamengo e Madureira, lá no Raulinho de Oliveira, e amanhã tem Macaé e Fluminense também no Raulinho de Oliveira. Espero que o Flamengo hoje faça sempre seu papel, que é de vencer, e o Fluminense amanhã, aí, sendo cordial e elegante, que vença também. Secretário, dá sua palavra final aí para a galera. Deputado, obrigado aí pelo papo maravilhoso. Agradeço demais. Pode repetir quantas vezes quiser. Alguns temas aí, possivelmente a gente vai estar explorando melhor nos próximos de algum outro programa. E eu mais do que elegantemente torço tanto para o Flamengo e Fluminense para os dois filhotes ficarem felizes, né? Pai é bobo e é capaz de torcer até pelo Flamengo para o filho mais velho ficar feliz. Então, torço por uma vitória daqui a pouco, assim como torço amanhã contra o Macaé. Só quando tem Fla-Flu que a paixão fala um pouco mais alto e aí até com o filho a gente torce contra. Secretário, muito obrigado pela sua participação no programa. Ele vai ficar disponível também. A gente sabe que muitas pessoas vão assistindo o programa ao longo da semana. E obrigado por ter tirado tantas dúvidas nossas. Pessoal, obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, secretário. Pessoal, um abraço a todos. Obrigado pela participação de vocês. Tivemos um papo muito legal, descontraído e bastante esclarecedor com o secretário da Casa Civil, Nicola Michione. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Thank you.